Vamos entrar também no Face. Ixi, esqueci de colocar o Instagram. Agora sim, chegamos. Vamos começar mais um dia dos nossos 21 dias de clamor. Tá tudo certo, tudo funcionando bonitinho. O áudio tá legal. Beleza. Bem-vindo você que talvez esteja online com a gente. Parece que não tem ninguém agora, mas você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Nós realmente vamos continuar nesse propósito, 21 dias de clamor. E o Senhor hoje, Ele colocou no meu coração para nós relembrarmos aquilo que Ele falou com a gente durante esses 3 dias, já que se passaram. Porque nós não queremos apenas ver textos bonitos, ver dicas legais, não. Nós queremos, de fato, transformar as nossas vidas. Nós queremos nos arrepender. O chamado do Senhor, para todas as igrejas que nós estamos vendo, o Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Se nós pararmos para pensar no que Jesus pregava, no que João Batista pregava, ele nunca pregava sobre a cruz. Tudo bem que a cruz não tinha acontecido, mas o chamado de Jesus era: se arrependa, arrependa-se, arrependa-se, mude a vida, mude o jeito como você vive, mude a forma como você interage com o universo, mude a forma como você interage com as pessoas. Esse sempre foi o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Então nós queremos realmente mudar as nossas posições e hoje é um dia de assumir compromisso. Hoje é o dia de assumir compromisso. Já coloca isso na sua mente, já vai condicionando o que você pode fazer para Deus, o que você pode fazer a mais para o Senhor, o que você pode fazer para acessar essa vida de santidade, que é só essa vida de santidade que vai nos conectar com a presença de Deus e aí sim os propósitos dele cumpridos nas nossas vidas. Beleza? Vamos orar só pedindo a ajuda do Espírito Santo. Estou meio afoitinho ainda porque as coisas hoje deram uma atrasada, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Pai Santo, nós te agradecemos por esse tempo, meu Deus. Quero clamar, Deus, para que o Senhor continue falando conosco, continue nos direcionando. Quero clamar, Jesus, pelo teu santo nome aqui nesse lugar, nesse ambiente onde essas pessoas estão se conectando. Deus Santo, porque é o teu santo nome quem faz as coisas acontecerem. É o teu santo nome que faz a cura ser estabelecida, que faz a libertação de fato acontecer por completo, que transforma as nossas vidas. É no teu santo nome que nós somos justificados, que nós somos salvos, que nós somos libertos, que nós somos realmente inseridos, transferidos, do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Jesus, Jesus, nós clamamos pela sua presença, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, louvado e agradecido seja o teu santo nome, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos pensar um pouquinho hoje sobre as coisas que nós vimos, que nós entendemos. Nós vamos passar hoje por 4 partes. A primeira parte é o chamado do arrependimento da parte de Jesus para nós. O que nós precisamos fazer, o que Jesus quer que a gente faça praticamente, realmente manifestando o nosso arrependimento. Depois nós vamos ver as consequências do não arrependimento. O que vai acontecer se nós não tomarmos essa atitude de mudar a direção da nossa vida. E depois nós vamos ver aquilo que o Senhor espera que nós façamos, que são realmente as partes boas das igrejas, e o que isso vai gerar em nós, se nós realmente cumprirmos, se nós nos arrependermos e nos mantermos em boas práticas. Beleza? Aqui no Instagram não está aparecendo, mas no YouTube vai aparecer uma listinha
bonitinha para ajudar na nossa compreensão. Glória a Deus. Então, primeiro dia, a igreja que precisava voltar ao primeiro amor. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E o que eu falei nesse dia foi qual era a nossa cosmovisão nos primeiros dias. Sabe, voltar ao primeiro amor não tem a ver com fazer coisas, mas tem a ver com ter um coração. Tem a ver com a nossa essência, tem a ver com onde nós estamos para fazer o que nós estamos fazendo. Porque às vezes, voltar ao primeiro amor não é voltar ao ativismo. Muitas pessoas confundem ativismo com amor. O que é ativismo? Você vem em todos os cultos, você entrega a oferta todos os dias, você dá o dízimo, entrega o seu dízimo certinho para Jesus, você de repente vai em obras missionárias, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, mas você não faz, eu não faço porque eu estou com o coração amando o Senhor. Eu estou fazendo simplesmente porque eu sou um servo. Só que a palavra fala que aquele servo que faz tudo o que lhe é pedido, ele é um servo inútil. O que o Senhor deseja de fato de nós é que tenhamos toda a atitude de um servo inútil de fato, que façamos todas as coisas, mas que façamos todas essas coisas em amor, sabe, desejosos da presença de Deus, com fome de ter mais dele. Depois no final a gente vai pensar o que nós precisamos fazer para nos comprometer a fim de assumir essa realidade. Mas já vai pensando, nós temos feito coisas por ativismo? Será que eu estou vindo aqui nesses 21 dias por ativismo? Ou eu estou vindo aqui porque eu realmente amo o Senhor Jesus, realmente estou obedecendo a Ele, realmente quero agradá-lo, quero tirar sorrisos dEle? Existe uma diferença muito grande e somente o amor pode agradar o Senhor. Óbvio que Ele fica feliz com a nossa obediência, mas é como um pai. Ele não quer que você simplesmente obedeça, Ele quer que você o ame. Ele quer que você faça primeiro, de repente, antes dele pedir. Porque a gente mais ou menos sempre sabe o que fazer. Então, primeiro, ativismo é diferente de amor. E o que nós precisamos fazer para voltar às primeiras obras. Segundo, não ter medo, isso se trata sobre a segunda igreja, não é um chamado de Deus aqui ao arrependimento, mas nós entendemos que medo não é algo que faz parte do reino do céu. O medo aqui está inserido num contexto de perseguição. Jesus está falando para a segunda igreja, não tenha medo, porque vão te perseguir, mas fica tranquilo, porque eu estou com vocês. E embora diante do mundo vocês não pareçam muita coisa, para mim vocês são extremamente preciosos. Então nós não podemos ter medo. Em hipótese alguma, nós precisamos sempre focar os nossos olhos no objetivo do Senhor, na obra que o Senhor já fez, para que a gente possa realmente continuar trilhando, marchando. A palavra aqui, irmão, é marchar. Nós não podemos parar, porque o medo ele nos paralisa, o medo ele nos traz questionamentos, dúvidas que não edificam em nada. Muito pelo contrário, só tentam destruir aquilo que está sendo estabelecido. Então o segundo chamado é não tenha medo. E não tenha medo, no nosso caso aqui, aplicando medo de viver o evangelho plenamente. Porque aquela igreja era uma igreja sangue nos olhos. Nós precisamos ser essa igreja sangue nos olhos também. Nós não podemos ter medo disso. Nós não podemos ter medo do confronto do sistema caído. Nós precisamos realmente ter medo de não agradar ao Senhor. Porque Ele sim pode não apenas danificar o nosso corpo, como os homens também podem fazer, mas pode lançar a nossa alma no inferno eternamente. Isso é extremamente importante. Segundo, parar de adorar outros deuses. E o que o Senhor ministrou muito comigo aqui, o Careca falou sobre não negociar princípios e verdades. E isso é simplesmente colocar o Senhor em todos os momentos do nosso dia. Não é apenas os momentos da nossa vida, mas são os momentos do nosso dia. Nós precisamos sempre nos alinhar com a vontade de Deus, a fim de realmente adorá-lo. Entende? Adoração, ela não é simplesmente um momento de celebração. Celebração é diferente de adoração. Celebração faz parte da adoração, mas adoração de fato é a nossa vida. Tudo que nós somos, nós entregamos os nossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor. Nós nos fazemos escravos de Cristo, simplesmente porque nós queremos. Então, realmente acesse essa verdade de que nós precisamos estar adorando ao Senhor em todas as coisas que nós
fazemos e, consequentemente, nós vamos parar de adorar outros deuses. Toda a mística, né, antiga, todas as questões que eram oferecidas, por exemplo, sacrifício de bebês a deuses no tempo antigo, hoje isso se traduz, por exemplo, com aborto. As pessoas, elas não adoram outros deuses, elas não se prostram diante de outros deuses, mas ela faz aquilo que é deturpado, como se fosse adoração para outros deuses, porque de fato deuses não existem. O único Deus é o Senhor Deus, o único. Né? Todas as outras coisas são deturpações, mas essas ações erradas, deturpadas de adoração, elas servem para realmente manifestar essas características de adoração a outros deuses que nós precisamos tomar cuidado. Quarta coisa, parar de se prostituir. Ainda vai ter uma igreja que fala bastante sobre prostituição, mas isso aqui já é muito pertinente nos nossos dias. Nós vemos realmente um apelo ao estímulo sexual de uma forma gigantesca. Quando nós éramos crianças, né, a minha geração tem 25 anos, quando nós éramos crianças, a nossa geração foi extremamente bombardeada com apelos sexuais, e nós precisamos realmente tomar cuidado com isso. Aqui falando realmente de sexo, dessa parte, mas também parar de prostituir as outras coisas. Prostituir é simplesmente se relacionar de forma compartilhada, né? O Senhor, Ele fez uma aliança conosco e Ele quer realmente uma adoração exclusiva. Então, tudo que nós fazemos que não é exclusivo para o Senhor também é um ato de prostituição. Tá bom? Então, mas eu quero focar também nessa parte sexual, porque nós realmente vemos que é extremamente importante e, infelizmente, ainda tratado como um pouco de tabu, digamos assim, no meio da igreja. E o que vai acontecer se nós não tomarmos essas atitudes que o Senhor tem falado para nós? O Senhor, primeiro, Ele vai nos abandonar. Segundo, nós viraremos inimigos de Deus, porque se Ele nos abandonou e o mundo está em guerra constante, nós não temos opção. Quem não é por nós é contra nós. Quem não ajunta, espalha. Então, ao momento que o Senhor nos abandona, automaticamente nós voltamos a ser inimigos de Deus. Terceiro, nós seremos julgados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o verbo, e o verbo é Jesus. Entende? Então, a coisa está toda amarrada. Se nós pecarmos, se nós não nos arrependermos, a promessa do Senhor é: vocês serão considerados meus inimigos, e por isso sofrerão todos os danos que um inimigo sofre. É essa a realidade. O Senhor, Ele tem um padrão de santidade. O Antigo Testamento, ele descreve toda uma lei moral, uma lei social, cultural. Ele fala sobre vários temas da sociedade, mas ali tem coisas intrínsecas que nós podemos averiguar antes mesmo de Moisés. Tem algumas coisas que são básicas da criação do homem. Tem algumas coisas que são básicas que o Senhor colocou inerente a nós. Hoje, por exemplo, nós não temos tanta preocupação em não comer porco, por exemplo. Mas nós devemos sim ter preocupação com aquilo que comemos. Existem coisas que estão estabelecidas na essência. É como o Senhor Jesus, Ele fala: eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para revelar a verdade sobre a lei. Porque não é sobre você se deitar na cama com outra mulher, mas é sobre você olhar para outra mulher com um desejo de cobiça, e cobiçá-la no seu coração. Então o Senhor, Ele tem estabelecido princípios morais, princípios esses que são o seu reino. O Senhor, cumprir esses princípios é estar debaixo da autoridade de Deus. E só está debaixo da autoridade de Deus quem faz parte do reino de Deus. Então, se nós não estivermos parte do reino, com certeza nós sofreremos as consequências daqueles que não estão dentro do reino. Por isso que o chamado ao arrependimento é realmente um chamado de misericórdia. O Senhor está falando: eu não quero te destruir, eu não quero que você sofra o dano da segunda morte, eu não quero que você fique triste, eu não quero que você fique mal, mas para isso você precisa se arrepender. Isso é um convite, não é uma ameaça. É muito diferente uma coisa da outra. Hoje, o Senhor está nos convidando a essa posição de arrependimento, nos convidando para realmente entrar no gozo do seu amor.
Ele não está falando, eu vou lançar vocês no inferno. Essa imagem de um Deus mau é totalmente equivocada. Por quê? Porque nós somos orgulhosos e queremos fazer as nossas vontades. Então, quando Deus nos propõe deixar as nossas vontades de lado para assumir um comportamento que é eterno, nós ficamos irritados e falamos, você é tirano. Mas, na verdade, nós estamos também sendo tiranos. Essa que é a verdade. Nós estamos sendo tiranos porque nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós estamos sendo extremamente egoístas. Só que a essência do amor, a essência da paz, da justiça e da alegria é o próprio Deus. Tudo que nós temos em nós é deturpado, se não reestabelecido, reestruturado, é realmente passado por um processo de rendição pelo Espírito Santo. Por isso, é totalmente justo que nós sejamos inimigos de Deus. E somente a misericórdia em Cristo Jesus pode aplacar essa ira. Por isso, vamos nos arrepender. E arrependimento não é emocional. Arrependimento é eu entender todos os dias. Eu estou fazendo isso errado. E eu vou mudar o meu caminho. O Senhor, Ele coloca em nós um chamado ao arrependimento, mas Ele não vai pegar a nossa mão e vai colocar em outro lugar. Ele não vai pegar os nossos olhos e vai focar em outro lugar. Nós precisamos fazer guerra. Nós precisamos fazer isso. Amém? Vamos caminhar para a nossa terceira parte. Mas, em contrapartida, existem coisas que a igreja já faz, que o Senhor se agrada demais. E são coisas essas que nós precisamos continuar fazendo. E o que é isso? Primeiro, zelo pela palavra. A palavra, ela é o próprio Jesus. Né? Muitos leem a palavra como um livro ou como um breve relato de Deus, mas a verdade é que a palavra, ela carrega a essência de Cristo, desde o primeiro versículo até o último. A palavra é isso. Então, quando nós temos zelo pela palavra, nós temos zelo por Deus. É simples assim. Essa é a verdade que nos cerca. A palavra, ela não é simplesmente um livro, ela não é um guia, ela não é um manual. Nós ouvimos na igreja durante muito tempo, a palavra é o manual da vida do crente. A palavra não é o manual da vida do crente. A palavra é Jesus. E nós só vamos realmente viver a vida do crente se estivermos em Cristo. Óbvio que tem muitos conselhos práticos que a gente pode chamar de manual, mas nós precisamos elevar o nível do entendimento do que é a palavra. A palavra é muito mais do que recomendações para ter paz, para ter justiça, para ter alegria. A palavra é paz, justiça e alegria, porque a palavra é Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos continuar a fazer é zelar pela palavra. Ou se nós não estamos fazendo, começar a ter isso. Segunda coisa que agrada ao Senhor, isso da segunda igreja, é entregar tudo por Jesus. E aqui é tudo, o texto ele fala sobre uma igreja pobre, uma igreja que não tinha muitos recursos financeiros, mas ela permanecia fiel, ou seja, tudo que uma igreja precisava fazer, ela fazia, mesmo não tendo recursos. Isso é entregar tudo. É Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu posso, mas eu vou fazer a sua obra e eu vou cumprir com tudo aquilo que está proposto. Então nós precisamos continuar entregando tudo, as nossas vidas, como eu falei antes, como sacrifícios vivos diante de Deus. Terceira coisa que nós precisamos continuar a fazer, não negar a fé e ser testemunha. Isso é extremamente importante. O Senhor nos chamou para chamar todos aqueles que nós conseguimos para o reino dele. Nós precisamos só lançar uma boa nova, só uma notícia. Você foi convidado, você foi convidado, você foi convidado. Se você quiser, você aceita o convite. E o que é aceitar o convite? É se arrepender. É simplesmente assim que você aceita o convite. Porque, na verdade, aquele que nos convidou vem nos buscar. E para nos buscar, ele só vai levar aquele que ele encontrar dentro do padrão. Então, se arrepender é entrar dentro do padrão que você precisa ter para entrar na festa. Você não vai entrar na festa do Cordeiro se as vestes estiverem manchadas. Se as vestes estiverem sujas ou rasgadas, então, meu irmão, é longe da festa. Eu não vou entrar, eu vou ficar para fora se eu não limpar as minhas vestes. Por isso nós estamos falando, é um tempo de nós clamarmos por santidade. Nossa igreja nasceu no movimento de santidade e nós precisamos continuar a clamar por isso. Mesmo no meio do caos, mesmo do jeito que o mundo está, santidade ainda continua sendo o padrão de Deus. Nós precisamos, então, continuar
não negando a nossa fé, assumindo publicamente. Quando nós nos batizamos, tem um batistério aqui atrás de mim, nós assumimos publicamente que o Senhor Jesus é o único Salvador e Senhor das nossas vidas. Mas nós precisamos continuar fazendo isso todos os dias, porque não é sobre uma ação dentro da igreja, dentro do templo, é sobre uma vida no mundo, é sobre uma vida no caos, porque ser luz na luz é fácil. O difícil é manter a luz acesa quando existe chuva, quando existe tempestade, quando existe vento, quando existe bloqueio físico. É ali que a chama que está em nós é provada, se ela se apaga ou se ela se mantém. Então nós precisamos acessar essa vida de santidade para que outras pessoas possam também acessar as bênçãos que nos estão propostas. Quarta parte e última, a gente vai caminhando aqui. Não, fiz uma coisa errada. Rapidinho. Agora sim. Quais vão ser os benefícios que nós vamos colher se assumirmos esse comportamento? Primeiro, nós vamos nos alimentar da árvore da vida. E, obviamente, isso aqui também tem um sentido literal, porque nós, de fato, até onde eu entendo escatologicamente, tá? Eu não quero fechar isso aqui, mas até onde eu entendo, nós vamos realmente comer coisas no céu. Mas a árvore da vida, ela é Jesus. E nós fomos enxertados em Jesus. Então a promessa é que nós vamos estar com Jesus para o resto da eternidade. Nós vamos continuar nos alimentando, como a palavra fala, conhecendo a Jesus, conhecendo Deus pelo resto da eternidade. Essa é a primeira promessa, se nós atendermos esse convite de arrependimento. Segunda coisa que nós vamos fazer, que nós vamos experimentar. Obviamente, se nós vamos estar em Jesus, nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Ou seja, toda aquela tortura que de fato era justo que viesse sobre nós, nós não vamos precisar, porque Jesus já levou essa tortura na cruz. Jesus já levou esse sofrimento na cruz. Esse sofrimento que era para ser nosso e eterno, o Senhor Jesus já pagou. E é esse o convite que Ele nos faz hoje. Eu tenho aqui uma porta diante de você. E você pode escolher o sofrimento eterno, né? Para sempre você vai sofrer as consequências da ira de Deus, ou aceitar que eu já sofri tudo aquilo que estava proposto para você e desenvolver uma vida a partir disso. Né? Só que é aí que está, aceitar, crer em Jesus, o termo grego, se eu não me engano é grego, hebraico, é grego, de crer em Jesus, é estar debaixo de um estatuto, por exemplo. Então o Senhor deixou um estatuto, o Senhor deixou uma lei que é também a palavra dele, e nós precisamos estar debaixo disso, ou seja, fazendo tudo aquilo que nos é pedido para poder acessar. Isso é crer em Jesus. Crer em Jesus não é crer aqui, sabe? Eu sei que Jesus existe, eu falo com Deus. Não. Crer em Jesus é a mesma coisa que se arrepender. Porque você só está debaixo do estatuto de Deus se nós nos arrependermos. Não tem como crer em Jesus sem arrependimento. A salvação não vem apenas por acreditar em Jesus, mas vem por crer. E crer é se arrepender e se conformar conforme a forma de Cristo. Por muito tempo nós ouvimos, a fé vai te salvar, a fé te salva. É verdade, isso é verdade, mas nós não podemos excluir a parte do arrependimento, porque nós precisamos crer, entender que Jesus é o Rei dos Reis e aceitar isso. Isso é acreditar, nós entendemos e de fato aceitamos, nós cremos. Nós acreditamos, nós nos arrependemos, agora nós cremos. Crer é um pacote completo de entendimento e de ação. É um pacote na alma e no espírito, e no corpo, perdão. Nós precisamos dessas duas coisas para crer. Não é apenas na alma, tá? Não é apenas no espírito. Crer é colocar corpo, alma e espírito na direção daquilo que o Senhor quer para nós. Então, fique guardado isso, porque a gente tem visto muita gente falar, não, você aceitou Jesus uma vez, já era. Não, ele falou que ama Jesus, só que vive uma vida toda errada. Jesus falou sempre, meu filho, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E esse é um chamado, irmão, para mim nesses dias.
O Senhor aqui é como se eu tivesse 1 milhão de armas apontadas para mim, porque eu estou falando isso, eu estou realmente trazendo esse tipo de exortação, só que eu também preciso cuidar de mim. É aquele famoso versículo: não tente tirar o cisco do olho do seu irmão se tem uma trave no seu. Lembre-se, eu sou apenas um irmão clamando para que nós possamos ir juntos para a vontade de Deus. Porque nós precisamos disso, nós precisamos acessar essa realidade. Nós não vamos entrar no reino de Deus se nós não nos arrependermos, se nós não mudarmos as nossas atitudes. Por isso que hoje é um dia de compromisso. Nós precisamos nos comprometer a fazer coisas, a tomar atitudes, não por tomar, mas expressar aquilo que de fato está dentro do nosso coração. Todas as nossas atitudes são expressão de amor e não cumprimento de lei. São coisas diferentes, que nós já estamos discutindo isso aqui há um tempinho. Terceira e última coisa: absolvição total da culpa e um convite pessoal. Ontem o Jefferson ele trouxe a informação da pedrinha branca e do nome que só aquele quem recebe, aquele que quem dá vai saber. E esse texto sempre foi, não, legal, isso aqui para mim fala sobre relacionamento pessoal, né? Se só eu vou saber e tal, mas ele falou da pedrinha branca, porque no contexto ali, se não me engano, da igreja de Pérgamo, quando uma causa era julgada, era levantada uma pedra preta para declarar culpa e uma pedra branca para declarar a absolvição da culpa. E Jesus ele vai nos dar uma pedra branca, falando, está aqui, você foi absolvido da culpa. Você não vai sofrer o castigo da ira de Deus. E não apenas isso, mas isso aqui é pessoal, é para você. O que nos fala também que nós precisamos pregar. Se nós queremos que os nossos amigos, todos aqueles que estão à nossa volta, estejam conosco nas regiões celestiais, eternamente, nós precisamos pregar, porque esse convite ele é pessoal e intransferível. Não dá para vender, não dá para pagar um nominho na pedrinha. Então, olha essa coisa linda. O Senhor ele vai tirar toda a nossa culpa e vai nos dar esse convite pessoal. Imagina só, Jesus olhar no fundo dos teus olhos e falar, está aqui a pedrinha branca. E naquele momento você vai entender que eu fui perdoado, lavado, transformado, todo sofrimento valeu a pena e agora estou aqui gozando de paz, justiça e alegria eternas. Imagina Jesus vindo para você e te entregando uma pedrinha branca hoje. Porque a palavra de Deus fala que aquele que não crê já está condenado. Mas aquele que crê, nova criatura é. Então a pedrinha branca nós vamos receber no dia do juízo final. Eu imagino aquela cena clássica mesmo, todo mundo entrando num lugarzinho, uns indo para um lado, outros indo para o outro, mas a verdade é que Jesus quer nos dar essa pedrinha branca com o nosso nome escrito hoje. E essa pedrinha branca com o nosso nome escrito é o quê? É o selo do Espírito Santo e que gera em nós uma vida de santidade, que vai até o final, tá certo? Eu estou falando que ele nos dá a pedrinha branca, hoje é verdade se nós chegarmos realmente vencedores no final. Nós precisamos chegar no final, tá bom? E isso é um esforço que vai gerar dentro de nós. O Senhor ele nos ajuda, o Senhor fala conosco, o Senhor nos dá dicas, o Senhor nos fortalece, é verdade. Mas nós precisamos chegar até o final, nos esforçar até o final da caminhada. Então, por hoje, era isso que nós queríamos conversar, só queríamos relembrar tudo aquilo que nós falamos nesses dias. E agora chegou a hora que o Senhor colocou no meu coração, que nós precisamos assumir um compromisso diante de Deus. É entender tudo que nós passamos, tudo o que nós fizemos, entregar que nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós não podemos ter medo, nós precisamos parar de adorar outros deuses, precisamos parar de nos prostituir, e faço de novo o apelo, sexualmente e em outras coisas, porque se nós continuarmos a fazer isso, o Senhor vai nos abandonar, nós viraremos inimigos de Deus e nós seremos julgados por Jesus. Mas a verdade é que o Senhor faz um convite para nós hoje, um convite para que nós sejamos zelosos pela palavra, que nós venhamos entregar tudo por Jesus e que nós não venhamos negar a nossa fé.
para que nós possamos nos alimentar da árvore da vida eternamente, para que nós possamos não sofrer o dano da segunda morte e para que nós possamos ser absolvidos totalmente de qualquer culpa e receber esse convite pessoal da mão de Jesus para entrar no reino de Deus. Que coisa linda, queridos, que coisa linda. Então, e eu quero falar sobre mim para você entender o que é esse compromisso. Deixa eu só mudar a tela aqui. Glória a Deus. Esse compromisso é você tomar realmente passos práticos na sua vida que nós chamamos de disciplinas espirituais. Eu lembro sobre o primeiro ponto, e isso aqui é o voto, não voto, mas é aquilo que eu estou assumindo a começar a fazer. É voltar a jejuar pelo menos uma vez por semana. Eu lembro que no primeiro, quando eu estava no primeiro amor, no fogo da paixão por Jesus, irmão, o jejum era a coisa mais normal da minha vida. E eu falei isso no primeiro dia quando nós estudamos sobre o texto. Então, a primeira coisa aqui que eu preciso fazer e me comprometo a fazer com a ajuda de Deus é voltar a jejuar uma vez por semana. Segunda coisa, a segunda igreja falou bastante sobre recursos. E algo que eu sempre me proponho a fazer, mas que de fato eu não tenho conseguido ter o crivo nisso, é buscar a direção de Deus para a forma como eu vou gastar o meu dinheiro. Talvez você ache muito pedir permissão para Jesus para poder comer um cachorro quente, mas eu sinceramente não acho. Isso é a minha fé. Eu estou te dando o meu exemplo para que você possa ir assumir os seus compromissos na sua casa. Escreva esses compromissos, colhe na cabeceira da cama, na geladeira, no espelho. Nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos tomar atitudes. Eu não vou entrar no reino de Deus se eu não tomar atitude. Eu preciso ter uma vida disciplinada, de santidade. É por isso que estou me comprometendo a jejuar uma vez por semana. É por isso que estou de novo me comprometendo a orar sobre cada... eu ia falar every single, não sei, gasto em inglês, every single bill. Mas eu preciso me comprometer para cada dinheiro que eu vou gastar, orar ao Senhor e pedir direção para isso. E também, isso, graças a Deus, as coisas já estão acontecendo. Eu ia falar outra coisa, mas não precisa de tanta exposição. E a terceira coisa que eu preciso fazer é voltar a pregar o Evangelho. Como eu falei no primeiro dia também, nós não saíamos de um mercado se nós não falássemos de Jesus para alguém. Nós não saímos na rua e andávamos se nós não falássemos de Jesus para alguém. E eu me comprometo a voltar a falar de Jesus, intencionalmente, porque às vezes algumas situações acontecem, né? O Senhor coloca algumas pessoas na nossa vida para que nós possamos falar de Jesus. Mas a verdade é que o Senhor nos manda ir, o Senhor nos manda falar. E se você aqui já dando um passo prático, o que é falar de Jesus? É falar o que Ele fez. O Senhor não nos chamou para ser advogados dEle, o Senhor nos chamou para ser simplesmente contadores de história. Então conte a história de Cristo. Apenas fala, mano, eu aceitei a Jesus, Jesus transformou a minha vida. Hoje era para ser um cara perdido, totalmente sem perspectiva, totalmente sem condição nenhuma de vida. E o Senhor, isso é verdade sobre mim. O meu pai foi alcoólatra até os meus 10 anos de idade. A minha mãe e meu pai, eles nunca tiveram muito estudo. Minha mãe se formou na faculdade agora, está se formando, né? Graças a Deus. Mas isso tudo foi Jesus quem fez. Quando eu tinha 10 anos, Jesus tirou meu pai do álcool. Jesus tirou o meu pai da prostituição. Tirou meu pai não dava dinheiro em casa. Meu pai foi transformado. Isso é só a glória de Deus que pode fazer. Então eu que era para ser um menino rebelde, que era para seguir os passos do meu pai, porque de alguma forma em mim, teve uma época da minha vida que eu sentia esses impulsos para realmente começar a beber, começar a me prostituir. Mas Jesus, no meu coração, realmente me segurou. E Jesus me deu força e toda a estrutura para que eu pudesse contornar essa realidade. Não por mim, mas por Ele. Tudo o que eu fiz foi Ele quem fez em mim. Me direcionou, me fortaleceu, cuidou de mim, enxugou minhas lágrimas. E hoje eu estou aqui, feliz, cheio de esperança. De verdade, eu não sei se tem alguém mais feliz nessa live do que eu. Porque, irmão, eu estou muito, muito melhor do que eu mereço. Era para eu estar sendo espetado no inferno agora. E é por isso que
nós queremos assumir esses compromissos. É por isso que eu quero te incentivar. Eu estou olhando bastante para o celular porque eu sei que tem gente online com a gente no Instagram. Eu não sei se tem a gente nas redes sociais aqui do Facebook e YouTube. Mas assuma esse compromisso agora. O que você pode fazer para voltar ao primeiro amor? O que você pode fazer para realmente administrar os recursos financeiros de forma sadia? O que você precisa fazer para entregar tudo? O que falta entregar? O que você precisa fazer para parar de se prostituir? Assuma compromissos e seja realista, meu querido. Não coloca aqui, não, porque eu vou dar o 30º todo mês. Aí tem um mês que você não pode dar e você fica triste. Coloque, contribua conforme as suas posses. Esse é o texto sobre dinheiro. Mas vamos fazer uma aplicação aqui na vida. Faça propósitos que você possa cumprir. Porque o Senhor, inclusive, Ele não se agrada de votos incompletos, de votos que não são cumpridos. Então, realmente, assuma compromisso nessa manhã. Nós vamos orar agora, ter um tempinho aqui de oração. Mas eu quero te incentivar a anotar num papel. Eu vou correr, quando eu sair daqui, eu já vou anotar em algum lugar, mas eu vou espalhar esses papeizinhos sobre jejum, sobre os gastos, financeiros e sobre falar de Jesus intencionalmente para alguém. Tá bom? Nós precisamos, queridos. Lembre, crer em Jesus é acreditar que Ele existe, ou seja, entender e aceitar que Ele é Deus, querer que Ele de fato seja Deus, mas também se arrepender e se conformar conforme a forma de Jesus. Amém? Vamos orar, ter um tempinho de oração. Amanhã nós continuamos nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Vai ser bênção, o Senhor tem falado muito conosco e eu já sinto muitos efeitos desses 21 dias. Por enquanto são só 4, mas vai ser muito bom. Amém? Vamos orar, compartilhe esses vídeos se você achar pertinente. Nós não queremos aqui criar números, mas nós queremos de fato ser uma ferramenta para a igreja. Para a igreja local e para todos aqueles que se conectam com a gente, porque nós cremos de fato na igreja universal de Cristo. Amém? Pai Santo, nós te honramos nesse tempo, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, pela sua palavra. Te agradecemos pelo convite que o Senhor nos faz nessa manhã. Oh Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem realmente um caminhão de pedrinhas brancas para entregar. A vontade do seu coração é que todas as pessoas aceitem o convite do Senhor. A verdade do seu coração, Deus, é que o Senhor está desejoso, o Senhor está buscando todos nós que estamos vivos aqui. O Senhor está buscando, Deus, por relacionamento. O Senhor está buscando por santidade porque o Senhor quer nos ter perto. O Senhor nos chamou primeiro, meu Deus, e não nos chamou em tom de ameaça, porque quando nós pecamos primeiro, lá em Adão, nós de fato vieram sobre nós, sobre a humanidade, certas consequências, mas a misericórdia do Senhor esteve conosco. A misericórdia do Senhor nos guiou desde a primeira vez que o ser humano caiu. Isso só mostra que o Senhor está nos convidando. Isso só mostra que o Senhor não quer lançar maldições sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, nós te honramos nesse tempo, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós assumimos diante de você, Pai, um compromisso de lutar para viver uma vida de santidade. Vida de santidade, Deus, que é a ponte para o relacionamento com o Senhor. Deus, nós entendemos que nós só iremos vencer as batalhas espirituais que travamos se nós estivermos obedientes ao Senhor. Porque toda autoridade foi dada a Ti, Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, se nós estamos obedientes à Sua palavra, se estamos em Ti, nenhum mal virá sobre nós, nenhuma guerra irá prevalecer sobre nós, Pai. Por isso, Jesus, nós invocamos o Teu santo nome, nós clamamos pelo entendimento de quem Tu és. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor realmente nos transforme. Nós clamamos porque queremos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Pai Santo, nesses dias nós clamamos por perdão, porque nós não queremos apagar o Teu Espírito Santo, nós queremos pedir perdão porque temos apagado, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos voltar a ter sensibilidade de ouvir o Teu Espírito, sensibilidade para entender a Sua palavra,
sensibilidade para entender chamados pessoais que o Senhor coloca no coração de cada um, sensibilidade para fazer ligações. Pai Santo, em nome de Jesus, nós clamamos, nos perdoa, Pai, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Nos perdoa, Deus, porque nós não estamos sendo recíprocos com o Senhor. É como se o Senhor nos desse rosas e nós dessemos para o Senhor apenas espinhos. Oh, Deus Santo, nos perdoa, Pai, nos perdoa nessa manhã. Nos perdoa, Deus, a falta de amor, a falta de paixão. Nos perdoa, Deus, o orgulho que nos faz pensar em nós apenas o tempo todo. Que nós gastamos os nossos recursos, dinheiro, energia, tempo, apenas com a gente mesmo. Nós não investimos isso no Senhor. Isso mostra onde está o nosso tesouro, isso mostra onde está o nosso coração. Pai, nos perdoa, Deus, porque nós temos nos prostituído, porque nós temos adorado os outros deuses, nós estamos realmente cantando a outros deuses diversos tempos das nossas vidas, mas nós nos arrependemos disso tudo, Pai. Ah, Jesus, nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar às primeiras obras, nós queremos, Jesus, ter o Senhor. Nós queremos ter o Senhor, nós não queremos andar no nosso entendimento, nós não queremos andar na nossa sabedoria, mas nós queremos andar no Senhor. Esse é o nosso clamor, Pai Santo, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu tenho que sair agora, porque eu acabei de lembrar, minha mãe está me ligando e ela tem exame agora, se eu não me engano. Então, um beijo no coração de todos vocês, vamos junto, até daqui a pouco, estou indo para casa e você vai viver Jesus. A gente precisa sair daqui e se arrepender. Não adianta só uma mensagenzinha, uma coisa ou outra, não, nós precisamos viver Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e que seja um dia maravilhoso para a honra e glória de Deus.